Senhor, segura a palavra. que miseráveis nós somos, Pai, e dependentes da Tua voz. E como foi dito, o Teu Filho, através da Tua palavra, Senhor, nessa noite, nós não podemos perder de vista. Nós queremos estar abertos, porque queremos ouvir aquilo que vem da Tua boca, Pai. E nós queremos guardar as palavras, as Suas palavras no nosso coração. Porque toda vez que nós estivermos convertidos ao Todo-Poderoso, nós seremos restabelecidos. Se nós aprendermos através da Tua palavra e toda injustiça ficar fora do nosso caminho, e nós não confiarmos no ouro, nas nossas garantias, e confiarmos no Senhor, o Senhor será aquele que em Ti nós encontraremos o prazer, e o nosso rosto será levantado para Deus, e nós faremos qualquer oração, e Deus nos ouvirá. Nós queremos aceitar a Sua instrução, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a paz, igreja, amém? Vamos abrir a santa palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. E depois você deixa aberta que nós vamos ler versículos alternados. Amém? Capítulo 17, vamos ler a partir do 3. Amém? Todos? E nos diz assim: e os filisteus estavam de pé sobre um monte em um lado, Israel estava de pé em um monte do outro lado, entre eles havia um vale. E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão, chamado Golias de Gade, cuja altura era de 6 côvados e 1 palmo. Amém? E versículo 8: ele se pôs de pé e gritou ao exército de Israel e disse: por que saíste para ordenar a batalha? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei um homem para vós e deixai-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis nossos servos e nos servireis. Versículo 11: quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras dos filisteus, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Ora, Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos, e o homem seguia entre eles como um velho nos dias de Saul. Versículo 13: e os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul para a batalha. E os nomes dos 3 eram Eliabe, o primogênito, depois Abinadab e o terceiro Samá. Versículo 16: e o filisteu se aproximava pela manhã e ao anoitecer, e se apresentou durante 40 dias. Amém? Pode deixar aberta que nós vamos acompanhar o texto. Podemos assentar, a igreja. Nós vamos tratar sobre qual a temática? Tem mais gigante. Infelizmente tem mais gigante, né? Infelizmente tem mais. Mas eu gosto sempre de memorizar. No domingo retrasado nós trabalhamos no livro de Números a terra de gigante, como nós devemos nos comportar nessa terra, né? Temos que olhar para o nosso gigante e não subestimar ele, não achar que ele é maior do que é. Não, na maioria das vezes, as pessoas subestimam o poder e a grandeza de Deus, amém? E se sentem menor, fracos, como gafanhotos, e automaticamente são abatidos. No domingo nós trabalhamos em 2 Samuel, o vale dos gigantes. E ali era Refraim e Perazim, ou seja, um lugar onde você escolhe com que armas vai lutar, a maneira como que você vai vencer, amém? Apresentamos alguns gigantes que se apresentam na nossa vida: doenças, falta de fé, ego. E falamos que quando o gigante se apresenta para a batalha, nós deveremos descer para a fortaleza, consultar ao Senhor, para que realmente Ele vai nos dar resposta e com certeza nos dará vitória. E nós repreendemos no final do culto alguns desses gigantes, que nós, dentro da oração, acreditamos que eles permeiam o povo de Deus, porque você já acabou de ver aqui,
que quando o Golias se levantou de frente de Israel, disse que tanto o rei como todo o exército se atemorizou, ou seja, ficaram com medo. Então, o gigante do medo ainda assombra muitas pessoas, o gigante da dúvida, o gigante da tristeza, o gigante da dívida, amém? O gigante da depressão tem tomado conta da maioria das pessoas. E infelizmente muitas dessas pessoas estão dentro da igreja. E é para a igreja que nós pregamos, amém? E aqui eu quero começar dizendo que ninguém, acredito que ninguém quer enfrentar gigante. Davi não queria enfrentar aquele gigante. Israel não queria enfrentar aquele gigante. Por quê? Gigantes são fortes, gigantes são valentes, gigantes intimidam, e gigante tem uma voz potente. Gigantes representam todos os grandes desafios que nós encaramos na nossa caminhada, amém? Hoje eu quero falar desses desafios. E aqui no texto nos conta que era um único gigante. Tudo bem que ele era grande, tudo bem que ele era bem armado, que ele tinha estratégia, tudo bem que o texto diz que ele era campeão, mas ele era o único gigante durante um grande exército. Um exército que era destro para a batalha, um exército que Deus capacitou para a guerra, um exército que quando Deus ia na frente, jamais havia perdido batalha. É esse exército que nós estamos falando. Mas apresentou-se diante dele um campeão que tinha palavras, um campeão que diminuía o povo de Deus, diminuiu durante 40 dias. Diz o texto que pela manhã e ao anoitecer ele voltava e falava, humilhava, menosprezava, blasfemava contra Deus. Cada palavra do gigante ia fazendo com que o exército se sentisse cada vez maior. Essas palavras malditas continuam sendo lançadas todos os dias diante da vida da igreja, diante da caminhada do povo de Deus, rumo ao novo céu, à nova terra. Todo Israel, o rei, ficaram com medo, tomaram de medo diante das suas vidas. A resposta, eu quero fazer uma pergunta: quando um gigante dessa magnitude aparece diante da minha vida, da sua vida, dos gigantes que se apresentam diante da igreja, qual atitude? Eu digo para você hoje que nós só temos duas atitudes a tomar diante de um quadro como esse. Diante de um quadro que de repente você olha para a sua vida e vê que ele é maior do que você, bem maior do que você. É um gigante que você não está acostumado a lidar. É um gigante que grita dia e noite no teu ouvido. É um gigante que te perturba do amanhecer ao anoitecer. Quando um gigante desse aparece diante da tua vida, se é que já não apareceu ou vai aparecer, qual a postura? Só tem duas atitudes a tomar. Qual que será? Ou você se rende, ou você luta. Ou você se rende, ou você se adestra para a batalha. Mas aqui pasmem vocês, que no transcorrer da caminhada do povo de Deus, desde que Deus escolheu um povo para chamar de seu, dentro dessa caminhada do povo de Israel, que Deus disse a Abraão, que a partir dele seriam benditas todas as famílias da terra, e eles realmente numerosos, mas pasmem vocês que a maioria deles temeram e recuaram e morreram. Povo de Deus, escolhido por Deus, a partir de Abraão, saibam vocês que a maioria deles, diante dos gigantes que se apareceram, todos eles sucumbiram. A maioria deles sucumbiram. O texto deixa claro na primeira pregação que eu fiz, que Josué e Caleb daquela geração entraram. Mas o restante não era povo de Deus, não era escolhido. O texto diz que Deus ouviu o clamor daquele povo no Egito e se condoeu das suas lágrimas, os chamou para si e disse que a escravidão tinha acabado. Mas esse povo, diante do gigante, diante de Deus, eles preferiram Deus, o gigante. Na caminhada de hoje, a igreja, não é diferente. Infelizmente eu quero dizer para você que entre o gigante e o nosso Deus Yahvé, muitos têm preferido o gigante. Muitos têm se rendido, muitos têm sido abatido, mesmo sem lutar com o gigante, só durante os 40 dias da fala no seu ouvido. Muitos têm se tornado realmente como o gafanhoto, diante das lutas diárias que nós temos que enfrentar todos os dias.
Se você desistir, não tem outra alternativa. Mas se você, como Davi, decidir lutar, me perguntar como vencer esses gigantes que cada dia se tornam mais altos na minha vida. Como vencer? Como vencer? Quero destaquei 5 pontos, 5, que eu digo para você nesta noite, que se você colocar cada um deles no centro do teu coração, se fizer dele um pilar para a sua caminhada, assim como Davi venceu, eu digo que nenhum gigante ficará diante de você. Amém? Mas preste atenção. Eu quero começar o primeiro falando que coloca o título agora. Eu quero falar sobre armas. As armas que Davi venceu. Você acha que foi a funda? Não. A funda foi um instrumento. Agora as armas de Davi, eu quero colocar aqui as armas da vitória. Que você precisa ter, ou melhor, que todo servo de Yahvé precisa ter. Sem ele, não tem vitória. Sem ele, você já está vencido. O primeiro é fidelidade. Guarde, fidelidade. Mas eu vou descrever um pouco. O texto diz que Davi cumpria todas as tarefas que seu pai mandava. Davi não sentava à mesa com seus irmãos, porque era o irmão bastardo. Davi era o último dos 8 filhos. Ele era o caçula, o último. Sem vez, sem voz. Todos trabalho de inferioridade era dado a Davi. Me pergunte como Davi se comportava. Ficava murmurando, como a maioria, infelizmente, dos irmãos fazem. Ele ficava se queixando com seu pai? Não. Mesmo o seu pai sem o defender, ele foi fiel ao seu pai. Ele cumpriu tudo o que lhe foi colocado, tudo o que lhe foi confiado desde pequeno. Davi fazia sem reclamar. Davi era fiel a todos quantos se colocaram na vida dele. Ele foi fiel a Deus, ele foi fiel ao pai, ele foi fiel ao rei Saul. Foi fiel, por isso ele se tornou homem segundo o coração de Deus. Fidelidade precisa ser a primeira arma que tem que estar na tua vida. Se você quer verdadeiramente ser considerado um vencedor. Ele cumpria as piores tarefas. Davi era tratado como escravo. E mesmo assim, ele era fiel. Mas aí, Jesus disse uma vez: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Essas palavras, mesmo sem Davi saber que Jesus diria, mas já estava posta no coração dele. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, vou te acrescentar no muito. Esse era para Davi, esse era Davi. E ele se colocou fiel diante do pouco. Deus, quando chama um homem, uma mulher, um povo, ele tem uma linda obra. Você já ouviu isso? Uma linda obra. Você crê que Deus tem uma linda obra na tua família? Deus tem uma linda obra nos teus dias. Você crê que a palavra de Deus vai se cumprir sobre a tua vida, que os últimos dias serão os melhores da sua história? Você crê? Se você crê, você precisa ter essa arma na tua vida. Mas saiba você que, como Davi, as coisas grandes que ocorreram na vida de Davi não começaram grande, começaram pequena. Davi soube lidar com as pequenas coisas, para poder usufruir das grandes coisas que já estavam de Deus reservadas a ele. Amém? Grandes obras começam com pequenas obras. Grandes obras começam com pequenas obras. Fidelidade, igreja, amém? Escreveu aí? Escreveu na tábua do teu coração? As armas para vencer o gigante. Escreva na tábua do seu coração. Segunda, você também já sabe. Davi era obediente. Davi levantava de madrugada. Enquanto seus irmãos estavam dormindo, Davi já estava trabalhando. Davi criava ovelhas. Ele levava comida, você viu no texto aqui. Ele ficava levando durante os 40 dias. Ele ficava o exército de Israel de um lado,
o exército dos filisteus do outro lado, o vale no meio. E o pai de Davi falava, vai levar comida para os seus irmãos. Os 3 irmãos, Eliabe e Samar, eles estavam na guerra. E Davi ia lá e, comida para você. E voltava para casa, o pai falava, leva água para os seus irmãos que eles estão na guerra. 40 dias, levava água para os irmãos. E Davi fazia isso, sem murmurar. Mas eu tenho certeza que no coração dele ele queria lutar, porque ele era corajoso. Deus não chama covardes, Deus só chama corajosos. Mas ele obedecia, ele era obediente. Ele voltava. Davi era o entregador do iFood, ficava indo e levando comida para os seus irmãos. Era isso. Davi era um entregador de iFood. Durante 40 dias, levava comida, voltava. E com certeza nunca ganhou uma gorjeta. Nunca ganhou uma gorjeta. Com certeza ele não ganhou nunca um obrigado. Mas ele obedecia. Enquanto os seus irmãos eram guerreiros, valentes, a Bíblia chama de homens de fama. Os irmãos de Davi, homens de fama. Davi era apenas o pastor de ovelhas. Mas Deus transforma entregador, garçom, em rei. Aqueles homens não sabiam, amém? Qual a tua história? Deus não quer que a sua história continue do mesmo jeito. Nosso Deus sempre aperfeiçoa a nossa história. Deus sempre vai embelezar os nossos dias. Deus tem sempre algo lindo para os nossos dias. Talvez você hoje esteja como um garçom, só entregando para alguém. Seja fiel e obedeça. Faça aquilo que está sobre a sua alçada. Faça com zelo, como se fosse para o Senhor. Que Deus não deixa ninguém sem recompensar. Amém? Guardou? A segunda? Chegamos em um ponto. Aqui eu quero colocar um crivo para você. É fácil, né? O segundo ponto é obediência. Chegamos hoje num crivo da história, da humanidade. Que obedecer não é mais papel fundamental para ninguém. Obedecer não faz sentido nenhum para os salvos. Você está entendendo o que eu estou falando? Hoje ninguém obedece nada. Ninguém obedece instituição nenhuma. Ninguém obedece ninguém. Ninguém respeita ninguém. É o que nós vivemos hoje. Uma falta de desobediência em todos os segmentos da humanidade. Só para os não salvos? Para os salvos, infelizmente, também. A obediência é algo que está caindo em desuso. A obediência está caindo em desuso. Obedecer a Deus, saiba você, nos garante vitória. Por isso que não é fácil ser vencedor, porque tem que se obedecer sem questionar. Aquele que obedece não pergunta por quê e para quê, ele simplesmente obedece. Quem é obediente não pergunta, ele não tem outra questão. Uma das grandes coisas, uma das grandes habilidades, que eu já tenho certeza que Deus me colocou para ser hoje esse servo do Senhor. Antes disso ele me colocou num quartel, tenho certeza, para poder dizer sim Senhor e não Senhor. E mais tarde eu já tinha ouvido na Bíblia que é sim sim ou não não. Eu dizia sim Senhor e não Senhor, sim Senhor e não Senhor. Soldado só tem que dizer sim Senhor e não Senhor. Servo de Deus só diz sim Senhor e não Senhor. Mas isso não é comum para todos os ouvidos, principalmente no século que estamos por viver. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas pessoas também ainda não compreendem a profundidade dessas palavras. Todo mundo quer achar algo. Quem acha não é de Deus. Quem acha não tem convicção de nada. Fidelidade, obediência. Eu não entrei no texto ainda para falar do Golias, não falei de Davi, vamos chegar lá. Eu estou falando apenas das armas. Fidelidade, obediência. Tem mais uma que Davi tinha como ninguém. Em 1 Samuel 17, 26, nos diz assim: e Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e remover a vergonha de Israel? Num dia, teve um desses dias,
que Davi foi levar comida, ele percebeu que o gigante apareceu, e ele escutou a conversa, ele escutou a afronta, e ele estava conversando com um dos capitães, quando o seu irmão Eliabe chegou perto dele e falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu sei que você é presunçoso, você é orgulhoso, o que você está fazendo aqui? Conheço você. Ele não conhecia, ele sabia que Davi era confiante, ele sabia, ele conhecia o irmão menor, ele sabia que o irmão dele não era de se dobrar, mas ele inflou seu coração e perguntou: o que você está fazendo aqui? Ele foi entrar na conversa e perguntou: você é arrogante, você é presunçoso, Davi. Mas Davi só perguntou: o que será feito com um homem que tirar a vergonha de Israel? O que será feito para aquele que matar o gigante? Aqui, continuemos. Pois, quem é esse filisteu incircunciso para que grite desafio aos exércitos do Deus vivo? Olha a diferença. Enquanto o rei estava com medo, entrou alguém de 1,60 m lá, com uma voz que com certeza não era fanha, não era fina, ele era pequeno, mas tinha uma voz audível. Ele perguntou por quê? Ele tinha uma visão diferente de todos que estavam ali. Enquanto todos olhavam o desafio, enquanto todos olhavam o problema, Davi já estava de olho na recompensa de quem matasse o Golias. Enquanto todos estavam olhando o problema, ele falava assim: o que vai acontecer quando esse problema acabar? Todo mundo olhando o problema e Davi está falando: eu já estou vendo ele no chão. Todo mundo vendo o problema crescer e Davi falou: tem uma brecha para mim aí. Todo mundo vendo o problema e Davi vendo solução. Solução. Servo de Deus vê solução. Solução. E ele perguntou, quando Davi olha para o gigante com os olhos espirituais, ele não vê um grande homem ameaçador, preparado para lutar. Ele vê alguém que não tinha aliança com o Deus Todo-Poderoso. Ele não viu alguém fiel a Deus. Ele olhou e disse: ele é um incircunciso, ele não tem aliança com Deus, ele não tem aliança com Deus poderoso. Ele olhou e falou: ele é um incircunciso, o meu Deus não perde batalha. Ele não viu. Davi sabia que o incircunciso jamais venceria aquele que tem aliança com Yahvé. Você precisa tomar posse e entender isso. Ele era um incircunciso, ele era um pagão, ele era um do mundo. Ele olhou e falou assim: maior é o que está em mim, maior é o que está em mim do que o que está com ele. O que está comigo é maior do que o que está com ele. Ele olhou pela visão espiritual e falou: ele não pode ganhar esta batalha, ele não vai ganhar essa batalha. Ele não tem aliança como eu tenho com Deus. Como está a sua aliança com Deus? Você tem tido essa visão espiritual? Você tem tido esse olhar acerca dos gigantes que se levantam sobre a sua vida? Paulo disse uma vez: buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Nós temos que olhar para o alto, porque é de lá que vem o socorro, é de lá que vem a resposta, de lá que vem a solução para todo o problema que se levantar na nossa vida. Davi, ele não olhou para o gigante, ele não olhou para a espada, ele não olhou para a armadura, ele não olhou para a lança, ele não olhou para o tamanho, ele não olhou para o escudo. Ele olhou para a testa do gigante. Ele olhou para a testa do gigante. Tudo fechado, espada. O soldado olhava a lança, a minha é menor. Olhava o escudo, o meu é menor. Olhava o sapato, o meu é menor. Enquanto todos olhavam o tamanho, a armadura, o poderio, Davi olhou a testa. Ali é meu alvo. Olhou a testa e disse: ali é meu alvo. Amplie sua visão, igreja. Amplie. Porque é o mesmo Deus que deu vitória a Davi, que exaltou Davi, esse mesmo Deus quer te dar vitória e exaltar a tua caminhada, a tua história, a tua família, teus dias. Amém? Todos os dias. Todos os dias. É esse mesmo Deus. Está dispensado a todo aquele que crê, que se comporta, mas precisa ser fiel.
precisa ser obediente. Precisa ter visão espiritual. Amém? Visão espiritual. Tem mais duas. Precisa ser verdadeiro. 1 Samuel 17:39. Abre aí, está aberto? E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir, pois ele não tinha provado. E Davi disse a Saul: não posso ir com essas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. Aquela armadura não era de Davi. Aquela armadura não era de Davi. Aquela armadura não era para Davi. Ele olhou, vestiu a armadura e falou: não, ele está dizendo, essa não é a minha verdade. Essa não é a minha verdade. Eu não luto assim. Isso aqui pode ser para você. Guarde isso que Deus está falando. Às vezes você olha para o lado e acha que aquilo é para você. O que é para você, é para você. Davi olhou e falou assim: essa armadura não é para mim. Essa armadura não é para mim. O que era? O que Davi faz? O que Davi tinha? O texto diz no próximo versículo que Davi vai, pega o cajado, 5 pedras no ribeiro e vai. O que Davi, qual era a verdade de Davi? Ele era pastor de ovelha. O que ele sabia fazer bem? Conduzir ovelhas. Davi tinha característica. Davi era autêntico. Sua palavra. Davi, ele tinha verdade em cada palavra que ele colocou. Até quando ele errou, ele reconheceu essa verdade. Vivemos em uma época de muita falsidade, de ilusão. Romanos 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará, somente ela. Hoje nós não vivemos de verdade. Hoje vivemos de aparência. As pessoas querem ser como as outras. Elas não querem ser autênticas, verdadeiras. Há uma crise de identidade hoje. Ninguém sabe quem verdadeiramente é, o que fazer e como agir diante de Deus e diante do mundo. Crise de identidade no presente século. Hoje vivemos isso também dentro das igrejas. O que somos? Davi negou a armadura, negou o capacete, negou a espada. Não quero nada disso. Isso não é quem eu sou. Diz o texto que ele correu no ribeiro, pegou o cajado que representa a autoridade que Deus havia lhe dado. Ele não largou o cajado, pegou, ele estava lá. Sinal que ele foi levar comida, mas não se apartou do cajado. Ele foi para um cajado. Ele era pastor, andava com um cajado. O cajado é símbolo da autoridade e a representação do Espírito Santo de Deus. Então ele foi com tudo o que ele precisava. O Espírito Santo de Deus estava com Davi para vencer aquela batalha. Ele largou mão de espada, capacete, pegou o cajado. O Espírito Santo, é isso que Deus está mostrando. Ele pegou, se disponibilizou do Espírito Santo e foi para a guerra. Homem e mulher com o Espírito Santo sobre a sua vida, não tem. Igreja, não perde. Não tem como perder. Se torna literalmente invencível. Se torna literalmente invencível nessa terra. O Espírito Santo, ele nos dá toda a direção que precisamos para vencer. Ele nos mostra cada caminho. Foi ele que apontou para Davi. Olha a testa dele. Ele é todo grande, a testa também é grande, Davi. O Espírito Santo falou para ele: olha o tamanho daquilo. Foi o Espírito Santo que mostrou para Davi. A Bíblia diz que Davi pegou o seu cajado. Para vencer gigantes, igreja, você precisa ser verdadeiro. Você precisa ser verdadeiro com você. Deus não está preocupado com teus talentos. Muitos acham que eu tenho um talento para isso. Deus não está preocupado com o talento. Deus está preocupado com o teu caráter. Davi era verdadeiro, ele tinha caráter. Tem muita gente cheia de talento, cheia de dom, que vai tudo para o inferno. Cheio de talento, mas está faltando caráter. Pessoa verdadeira, ela tem caráter. Ele é a mesma ontem, hoje. Ele diz sim, diz não. Davi era verdadeiro.
Tem faltado verdade no mundo. Tem faltado verdade nas igrejas. Por isso que gigantes têm vencido muitas guerras. E por último, Davi estava preparado. Davi enfrentou o gigante com a arma que Deus lhe deu. Uma pequena funda, uma arma. Segundo Samuel, vê aí. 1 Samuel 17:49. Nos diz assim, 49. E Davi pôs a sua mão na sua bolsa, e dali tirou uma pedra, e atirou, e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou-se na sua testa, e ele caiu com a face em terra. Ele estava preparado. Preparado em que sentido? Ele estava preparado porque ele tinha a palavra. Ele foi através da palavra do Deus Altíssimo. Ele sabia usar a arma que ele tinha. Ele tinha uma funda. Que aqui eu coloco hoje como a palavra. O que nós temos aqui, igreja? Qual é a nossa arma? Palavra. Davi estava preparado para vencer gigante, porque ele tinha a funda, ele tinha a arma que Deus tinha lhe confiado. E ele não precisou usar as demais. Ele usou uma que foi certeira. A palavra de Deus é certeira. A palavra de Deus destrona, derruba, mata qualquer gigante que se levanta contra a nossa vida. Amém? Sua palavra, diante da palavra. E a pedra? Quem é a pedra? A pedra pode ser pedra de tropeço, mas tem uma pedra angular chamada Jesus. Jesus, quando estava no deserto, enfrentando o seu maior gigante, ele também usou a palavra. Jesus é a palavra, e ele nos deu a palavra. Se Davi era preparado, porque ele mesmo disse: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E hoje, mas você precisa estar disposto e preparado. Essa palavra também, para você vencer o gigante, você precisa ser destro. Você precisa da última ferramenta, no sentido que é a palavra, que é a arma para você vencer essas batalhas. E aqui, aí você fala assim: tá bom, Davi venceu, continuou sendo o mesmo. O que adianta? Eu já matei um gigante, já destruí aquele que se levantou. É verdade? O texto diz que depois que Davi, que ele vence aquele gigante, ele volta para casa para ser humilhado? Ele volta para casa para ser destratado, humilhado? Não. Depois daquele dia, ele vai para o palácio real. Depois daquele dia, ele vai para o lugar onde Deus estabeleceu para ele. Ele foi para o palácio, não para reinar ainda, mas foi no palácio, depois dessa vitória que ele escreveu o Salmo 23. Foi depois dessa vitória que ele escreveu, quando ele estava no palácio, antes de ser ungido rei. Ele já sabia a sua trajetória, ele já sabia a sua caminhada, ele sabia do seu lugar. Era questão de tempo para ele ser ungido rei de Israel. Davi, ele retirou a vergonha de Israel, ele recebeu a recompensa, casou com a filha, ele casou com a filha do rei, mas o rei tinha prometido a filha mais velha. Mas aí Davi, a filha mais velha não era aquela. Tinha alguém que amava Davi, chamava Mical. Deus preparou, ofereceram a filha mais velha para outro. Aí chega um guardião e fala assim: Mical, sua filha, ela tem interesse em Davi, ela ama Davi. E Saul disse: então é ela que vai casar. Quando você mata o gigante, quando você é fiel, quando você é verdadeiro, quando você é íntegro, você não corre atrás. Até o melhor, a melhor esposa, os melhores projetos, Deus vai confiando e vai colocando em nossas mãos. Fidelidade, verdadeiro, obediência, fidelidade. Está preparado,
porque a oportunidade vai surgir. Quando você pensa que esse gigante vai destruir sua vida, esse gigante é apenas uma oportunidade de treinamento que Deus está dando para você ir no palácio, para você mudar de estatura, para te colocar em lugares maiores, para que você, como é a palavra, Ele chamou cada um de nós por cabeça e não por cauda. Mas para isso, você precisa saber vencer os gigantes da tua caminhada de fé. Sua hora também vai chegar, se você crer. De Davi chegou. Prepare-se. Se prepare. Se você se preparar, é questão de tempo. Jovens, igreja, se prepara. Se você se preparar, nenhum deles vão ficar em pé na tua frente. Nenhum. Mas eu quero terminar relembrando você, igreja, fidelidade para com Deus e para com o outro, irmão. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Obediência não é uma opção, não é uma alternativa. Obediência é requisito para vencer gigante. Visão espiritual, visão de águia, ser verdadeiro. Enquanto hoje nós só encontramos tudo que é falso, Deus nos chama para ser verdadeiro. E esteja preparado, porque o gigante vai chegar, ele vai crescer e ele vai cair. A vergonha de Israel será tirada e Deus nos conduzirá a lugares maiores, para a sua glória, para a honra do seu nome, para a sua glória e para a honra do seu nome. Amém, 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 amém.